Um detalhe importante que eu preciso dividir com o senhor e com a senhora, que a reportagem acaba de chegar. O senhor José é um deficiente auditivo. Ele está no carro, em Diadema, na frente de casa. De repente, um criminoso chega, anuncia o assalto. O senhor José, 56 anos, metalúrgico, não tinha intenção ou não tinha essa percepção que nós temos e não ouviu. E o rapaz começou... Pode colocar a imagem, por favor, para o senhor acompanhar, a senhora acompanhar comigo. Ali, esse é o seu José que entra no carro. Ele tem deficiência auditiva. O criminoso vai chegar, atravessa a rua. Já estava esperando, segundo as informações. Ele não tinha o costume de guardar o carro numa garagem perto da casa dele, mas nesse dia o carro estava na rua. Por quê? Porque antes de estacionar no local, ele ia buscar o cachorrinho da família para passear. E aí o criminoso puxa ele do carro, dá coronhada com a arma e um disparo. O seu José cai, o criminoso entra no carro e vai embora. O seu José quase é atropelado. Tem informações do criminoso. A polícia está em busca e tem uma reportagem completa que você vai acompanhar agora no Balanço Geral. O criminoso está escondido atrás da moita, prestes a agir. Quando ele mira no alvo, decide atravessar a rua para anunciar o assalto. A vítima é um metalúrgico que tinha acabado de entrar no carro. O ladrão abre a porta e puxa o homem para fora, mas a vítima não sai. O bandido armado fica nervoso, dá uma coronhada no morador e logo em seguida atira. José Luiz Barbosa, de 56 anos, cai ferido na beira da calçada. O criminoso entra no carro e foge, e por pouco ainda não atropela o homem. O metalúrgico, conhecido no bairro, perdeu a vida para a violência no portão de casa. Perdemos uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, trabalhadora. Infelizmente, pela ganância, desses bandidos aí, ceifaram a vida dele. Era uma pessoa maravilhosa ele. Nossa, ele sempre parava o carro aqui, a gente conversava junto. Mas era gente boa demais. Quando eu vi assim, falar de que tinha sido ele mesmo, eu não tinha acreditado. Mas é muito triste, nessa rua é muito perigoso. Sempre está tendo muito assalto aqui. A gente só vive trancado direto. O seu José estava saindo de casa para poder guardar o carro dele numa garagem que fica aqui perto. Ele tinha acabado de colocar o cachorrinho de estimação dele, o Noah, dentro do veículo, porque a ideia era guardar o carro e depois voltar a pé para casa e ele já aproveitava para vir passeando com o animalzinho. Essa era a rotina do metalúrgico, ele fazia isso todos os dias. E foi nesse momento que ele foi abordado pelo criminoso aqui no portão de casa. O detalhe dessa história é que o seu José, ele tinha problemas auditivos. Ou seja, ele não conseguia ouvir direito. E muito provavelmente a vítima não entendeu muito bem aquilo que o ladrão estava exigindo. Naquele nervosismo todo, e pelo fato de ser deficiente auditivo, o seu José não entendeu. E você repara na imagem da câmera de segurança que ele demora para sair do carro, não é porque ele está reagindo, é porque ele tenta salvar o animalzinho de estimação dele que estava dentro do carro. É o único momento em que ele vira para tentar pegar o cachorro. E o bandido provavelmente tenha pensado que o seu José iria reagir e por isso ele acabou disparando. O criminoso fugiu, levando o carro e abandonou o veículo a cerca de 500 metros daqui, da casa do seu José. Quando os policiais chegaram no local onde o carro foi localizado, encontraram não só o veículo, mas também o cãozinho. Esse é o Noah, que há 5 meses tinha se tornado o xodó do seu José. Ainda assustado, o cachorro só foi recuperado depois que a polícia apreendeu o carro. Essa sobrinha da vítima diz que o tio foi morto de forma covarde, sem sequer ter reagido. Eu acho que quando ele entendeu realmente que era um assalto, ele levanta a mão. Provavelmente ele deve ter pedido pro indivíduo, deixa eu só tirar o cachorro e sair, ele levanta a mão. Mas, infelizmente, vem a óbito e vem acontecer isso daí. Essa não é a primeira vez que bandidos assaltam o metalúrgico na mesma região onde nasceu, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.
Infelizmente, o último assalto custou a vida dele. Foram 3 assaltos, acho que uma vez levaram o celular, teve o carro deles também que foi furtado, depois teve um outro assalto que levaram a aliança dele, da minha tia também. Então, assim, são coisas que acontecem com muita frequência aqui na região de Diadema, entendeu? Então, o que a gente pede é mais segurança, porque hoje foi meu tio, amanhã pode ser o vizinho daqui ou qualquer outra pessoa. Assim que o ladrão fugiu com o carro, vizinhos e a esposa de José chamaram o resgate, mas o ferimento no pescoço foi grave e a vítima morreu ainda no local. A gente fica fora de si, né? A gente fica fora de si. Aí minha irmã ligou para mim, eu falei, não acreditei. Aí eu já vim para cá, quando eu cheguei aqui, eu vi meu irmão ali naquela situação ali muito revoltante. A gente mora aqui desde criança, todo mundo conhece a gente. Aí vai matar meu irmão por causa de um carro. A gente está muito triste. O carro passou por perícia. A investigação espera encontrar digitais do criminoso para conseguir identificá-lo. A polícia já tem pistas do suspeito responsável pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Como a situação de roubo, via de regra, não é voltada para um latrocínio, que é um roubo com a morte, o que o bandido faz? Ele rouba o veículo, não especificamente para matar, mas para levar para um desmanche, para levar para fazer um carro dublê, que é o que se diz montar um outro veículo. Então, como ele viu que aquela situação é uma situação grave, que realmente a resposta da polícia ela é muito rápida em relação aos crimes de latrocínio, ele abandonou o veículo próximo e fugiu. Porque se ele fosse localizado com aquele veículo, certamente, né, seria preso. José morava nessa casa há 5 anos, mas construiu a vida toda no bairro. Ele era considerado um homem tranquilo, trabalhador e prestativo. Deixa a esposa e 3 filhos. Para quem fica, o sentimento de tristeza se mistura ao de revolta. Ele fez sair com meu irmão, vai fazer com mais quantas pessoas? Entendeu? Já a minha família já está todo mundo triste, sofrendo. E isso aí não é certo. Isso aí não é certo. A justiça tem que dar um jeito nesse rapaz aí. E o que nós queremos é justiça, né? Que as polícias aqui se mobilizem, que peguem e que ele pague pelo que ele fez, porque isso não pode ficar impune. Para nós, esse momento é muito triste. Então, o que a gente mais quer é justiça. Para todos nós é um momento muito triste, nossos sentimentos à família. Quando a delegada dava a entrevista, você se lembra, eu fiz uma pergunta para ela se era a respeito dessa imagem ou se tinham outras informações e outras imagens, certo, Lombardi? Certo. Ela não estava ouvindo muito bem, não me respondeu. Acabo de receber uma imagem, nós vamos colocar aqui, um novo ângulo sobre esse crime. Pode colocar aqui. É um novo ângulo sobre esse crime. Olha aqui. A imagem, o criminoso, ele está escondido atrás do carro. Olha lá. Aí dá para ver bem o rosto dele aí. Ele está escondido atrás do carro. Ele está aguardando, por isso eu disse, ele já estava esperando o seu José. Ele pode ser alguém que é conhecido, hein? Ou então, ele deve morar nas proximidades. Sabe por quê? Tem um detalhe interessante que eu observei na outra imagem. Ele está de sandália, chinelo. E quem sai de casa, lá, ele está de chinelo, pode ver. Quem é aí nas proximidades, porque do contrário, se ele fosse um pouco mais distante, hoje em dia eles usam tênis, né? Nem sapato, tênis. Ele sai do carro. Está de chinelo, ó. Está de chinelo. Ele é das proximidades, por isso que ele largou, inclusive, o carro próximo. Em breve, nós vamos ter reportagem e também o desdobramento desse caso da morte do seu José, de 56 anos, deficiente auditivo.